Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119, Salmo que estamos meditando, cada trecho numa manhã, e hoje chegamos ao verso de número 33, vamos ler até o verso 40. Já sabemos que este salmo é um acróstico, estruturado a partir do alfabeto hebraico. Cada trecho começa com uma dessas letras, e esse trecho começa com a letra Re no hebraico. A partir do verso de número 33, salmo de número 119. Salmo 119 a partir do 33. Senhor, ensina-me o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Faze com que eu ande pela vereda dos teus mandamentos, pois nela tenho prazer. Inclina meu coração para teus testemunhos e não para a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem o que é inútil e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita ao que te teme, e afasta de mim a humilhação que temo, pois tuas ordenanças são boas. Anseio por teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado por esse culto no qual o Senhor mais uma vez nos reúne, nos chama, nos convoca para ouvir as nossas orações, receber o nosso louvor e também falar aos nossos corações. Pedimos a ministração mais uma vez do Teu Espírito Santo e que a Tua palavra encontre lugar em cada mente e coração e produza o fruto de salvação pelo qual ela foi nos enviada. Essa é a nossa oração para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu ouvi de uma senhora que, vendo a imagem, a figura, a fotografia de um pai ajoelhado junto com o seu filho em oração, os dois estavam ajoelhados orando, aquela senhora teria dito assim: eu nunca vou querer que a minha filha ou meu filho se ajoelhe diante de ninguém. Aquela pobre senhora não sabe é que quem não se ajoelha diante do Senhor vai se ajoelhar diante de outros senhores. A diferença é que o nosso Senhor não humilha, não pisa, não escraviza aqueles que se ajoelham diante dele, mas aqueles que se ajoelham diante dele, ele os levanta, ele os trata com honra, ele os trata com afeto, ele os trata com imenso amor. Por isso que o nosso Senhor é digno não apenas de todo o nosso temor, de todo o nosso respeito, mas também de todo o nosso afeto, de toda a nossa consideração, de toda a nossa gratidão, de todo o nosso amor. Ele nos amou e por isso agora podemos responder a Ele também em amor. E é esse sentido da palavra Senhor, quando ela é usada de forma especial nos Salmos,
A palavra Senhor, que na verdade é a forma de não se tomar o nome de Deus em vão. Porque o nome de Deus, a pronúncia, ninguém sabe ao certo qual é. Ela foi escrita no Antigo Testamento pelo tetagrama Yahvé, mas a pronúncia desse tetagrama se perdeu, porque os judeus, em temor de tomar o nome de Deus em vão, todas as vezes que ia ler o tetagrama Yahvé, ao invés de lê-lo, para não tomar o nome de Deus em vão, preferiam dizer Senhor. Então, ao invés de dizer o nome, Senhor, Adonai. E é por isso que quando as nossas traduções vão traduzir o tetagrama Yahvé, que é o nome de Deus, mas que ninguém sabe a pronúncia, porque de não se pronunciá-la com o tempo ela se perdeu, os tradutores se limitam a traduzir como Senhor. Mas essa palavra Senhor tem tanto um sentido assim de veemência, porque é o Senhor, mas também de ternura, porque é o nosso Senhor. Quando o salmista diz Senhor, nos Salmos, é como uma criança, é como um filho que chama o seu papai também de Senhor. A palavra que expressa respeito e ao mesmo tempo terno afeto. E é assim que o salmista se dirige a Deus nesse trecho que lemos nessa manhã. Ele começa dizendo: Senhor, Senhor, ensina-me o caminho dos teus decretos e eu os seguirei até o fim. Pergunta que fica é: o que podemos aprender mais a respeito deste terno Senhor, que é o Senhor do salmista, mas também é o nosso, também quer ser o nosso, terno Senhor. Então a primeira lição que a gente aprende a respeito desse Senhor do salmista, que também é o nosso Senhor, é que este Senhor é um Senhor que nos ensina a mente, nos ensina ao coração. Você já ouviu alguém dizer assim, ou você mesmo já teve vontade, e você disse assim: olha, eu queria tanto abrir a cabeça do fulano e colocar lá dentro o que ele precisa entender, mas ele não entende. Então, mas isso de colocar lá dentro de uma pessoa algo que ela precisa aprender, algo que ela precisa saber, só Deus pode. Só Deus pode fazer isso, e por isso que o salmista pede: Senhor, ensina-me. Ensina-me, como só o Senhor pode me ensinar o caminho dos teus decretos. Mas a gente pergunta: por que a necessidade dele pedir para o Senhor o ensinar os seus decretos, se estes decretos já estavam todos revelados, já estavam todos escritos? Ao tempo do salmista, a lei já estava pronta. Ele certamente conhecia estes decretos de cor, os havia decorado, os tinha aprendido desde a infância. Qual a necessidade então dele pedir ao Senhor: ensina-me? Se bastava ler então, e ele provavelmente já o sabia por memorização. É porque uma coisa é aprender de cor, outra coisa é apreender de coração.
Uma coisa é você ouvir sobre algo, outra coisa é você assimilar esse algo. Uma coisa é você aprender por ter lido, por ter pesquisado, por ter estudado. Outra coisa é você saber por ter experimentado. É diferente. A gente pode, por exemplo, escrever uma dissertação sobre café. A gente pode escrever sobre a origem do café, os tipos e sementes do café, as técnicas de cultivo e colheita do café. Podemos escrever sobre os benefícios e os possíveis malefícios de se tomar café e nunca ter tomado um cafezinho. Então o nosso conhecimento vai ser extenso, mas não vai ser pleno. Não vai ser perfeito, não vai ser completo. Vai ser apenas um conhecimento teórico, mas não vamos ter experiência. Então, por que essa palavra do Senhor, ela precisa encontrar lugar não apenas nos nossos boletins, não apenas nas nossas canções, não apenas nos nossos hinos, não apenas nos nossos estudos bíblicos, mas ela precisa ganhar lugar no nosso coração, na nossa alma, no nosso interior. Bom, primeiro, porque se ela não adentrar, se ela não tomar lugar, ela não cresce. Porque essa palavra não é algo estático, mas é algo que vai tomando conta do coração, vai ganhando espaço na nossa mente, no nosso entendimento, vai expandindo a nossa consciência. É como uma semente, uma planta que vai crescendo até que comece a dar os frutos, mas não é de um dia para o outro. Então, se ela não ganha lugar no coração, se ela fica só no exterior, Jesus já avisou, vem o diabo e a rouba, e a pessoa que a ouviu, mas não a recebeu, não teve entendimento, fica infrutífera. Tá, a pessoa que ouve, mas aquela palavra nunca de fato faz sentido, nunca penetra, e portanto nunca dá fruto. Mas se ela entra, se ela ganha lugar, se ela é acolhida, se ela é recebida, então ela começa a criar raiz, ela começa a se expandir, ela começa a crescer, e quando menos esperamos, lá estão os frutos dela, para a glória de Deus. Os frutos da salvação, por exemplo, tem verdades da palavra de Deus, que eu já conheço faz muito tempo, mas somente agora, relativamente há pouco tempo, que elas ganharam maior sentido, que elas se adensaram. Por exemplo, antes, eu sabia que a murmuração é pecado, sempre soube, mas antes eu sabia que era pecado, mas eu não achava assim um pecado, pecadão, porque afinal de contas, quem é que não reclama? Então, mas depois de ter sido ensinado, até mesmo advertido, até por alguns irmãos,
Hoje já é diferente, eu já tenho outra percepção. Então, quando vem a murmuração, fala: opa, murmuração, tomar cuidado, porque da murmuração nasce a revolta, e da revolta para a blasfêmia é um pulo. Então calma. Tenho pedido a Deus para me ensinar o contentamento, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4:11, aprendi, eu não sabia, eu tive que aprender. Antes era um conhecimento, uma verdade que só ficava do lado de fora, eu sabia, mas não entrava. Então, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então, se você ainda não aprendeu, peça para aprender. Peça para que essa verdade não fique apenas do seu lado de fora, mas encontre lugar na sua alma, no seu ser, no seu interior. Então produza na sua vida frutos de contentamento, e dos teus lábios o Senhor não ouça mais murmuração, mas louvor para a sua glória. Por que essa palavra não pode ficar só aqui, voando, sendo semeada, mas precisa encontrar lugar em corações, em mentes? Porque senão ela é literalmente roubada. Ela é roubada, ela é tomada, espiritualmente roubada. Eu me lembro uma vez estar de frente de um lago no Ibirapuera. Eu vi uma cena, um pato havia pego um peixe, e ao invés de comer logo o peixe, ficou brincando com o peixe. Ficava jogando para cima o peixe, pegava o peixe, deixava escapar, pegava de novo. Aí numa dessas que ele jogou o peixe para cima, sabe o que aconteceu? Veio outro pato de surpresa e comeu o peixe. O abocanhou, engoliu, roubou o peixe do outro. Então, quando a palavra é semeada, a gente não pode fazer como aquele pato. A gente precisa falar: deixa eu receber logo. Porque, como disse o Senhor em Apocalipse 3:11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então é um Senhor que nos ensina, mas nos ensina uma palavra para a alma, para a mente, para o coração, para nos transformar de dentro para fora. Agora, em segundo lugar, é um Senhor também que nos livra de perigos. Perigos não apenas externos do lado de fora, mas também perigos internos, que estão do nosso lado de dentro. Esse salmista, ele vai pedir livramento de 2 perigos internos, que ele identificava nele, mas pedia livramento. Um primeiro livramento que ele pede é do perigo da vaidade. Ele diz assim, no versículo de número 37, desvia meus olhos de contemplar o que é inútil. Inútil é aquilo que é nada. Inútil é aquilo que está desprovido de utilidade. Inútil é como uma bolha de sabão, atrai os olhos, mas logo já não existe, porque é vazio, é inútil, é vaidade, pode nos atrair, mas quando vamos pegar, desmancha. Percebemos que não era nada. Faz lembrar aqueles cachorros, lembra que tempos atrás a gente via mais, quando
aqueles cachorros de rua, quando passava assim um carro, e aí eles saíam correndo atrás da roda, latindo, querendo pegar a roda. Aí quando o carro parava, eles ficavam lá sem saber o que fazer. Como que perguntando assim, mas para que a gente estava correndo atrás disso, hein? Então é disso que o salmista pede para que Deus o livre. Senhor, me livre, desvia os meus olhos de contemplar o que é vaidade, o que é inútil, para que eu não passe a minha vida correndo atrás disso. E depois, no final dela, eu termine dizendo como Salomão terminou a sua vida dizendo, diz ele que ele não privou a sua alma de nada que ela desejou. Então, se tinha uma pessoa que aos nossos olhos humanos tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para terminar a vida, super realizado da vida, era Salomão, porque ele diz que tudo que a alma desejou, ele deu, não negou nada para ela. E ele podia, né? Era o rei. Mas olha como ele termina a vida, ele termina dizendo, que grande ilusão. Que grande ilusão. Tudo é ilusão, é correr atrás do vento. Passei a vida correndo atrás do vento. Eu não quero que você termine a sua vida assim. Eu não quero terminar assim. Então façamos essa oração, desvia os meus olhos de contemplar, de me ser atraído pelo que é inútil e vivifica-me no teu caminho. Me ajuda a percorrer a tua vereda. Me ajuda a seguir o Senhor. Porque ainda que seja um caminho apertado, espinhoso, e que eu tenha que carregar a cruz, no final dele eu encontro o Senhor, que trocará a minha cruz pela coroa. O segundo perigo interno que ele pede para ser livre é o perigo da cobiça. Então, enquanto a vaidade é nada, é uma ilusão, a cobiça é o desejo por algo que é de fato concreto. Aparentemente bom aos olhos, mas esconde desses mesmos olhos um arpão. Então, se a gente cai, a gente é como aquele passarinho que perdeu a liberdade por causa de um punhadinho de alpiste e caiu na arapuca. Nós somos como aquele peixe que perdeu a vida por causa de uma minhoquinha, mas não viu a isca, o arpão. Por isso que ele vai dizer no versículo de número 36, inclina meu coração para teus testemunhos e não para a cobiça. Talvez ele se lembrasse de algumas pessoas na Bíblia que caíram no pecado da cobiça. E aí então ganharam o que era menor e perderam o que era maior. Por exemplo, a Eva, que colocou os olhos no fruto, cobiçou o fruto, tomou do fruto, comeu o fruto, deu do fruto para o marido, ganhou o fruto e perdeu o paraíso da comunhão com Deus. Talvez estivesse se lembrando de Acã. Acã que colocou os olhos numa capa babilônica, no ouro dos babilônios, no ciclo de prata, e levou por causa disso não apenas a vida dele, mas de toda a sua casa
à destruição, a uma desgraça. Se você puder depois, leia a história de Acã. Triste a história de Acã. O Senhor tinha dado a terra para o povo e dito ao povo: olha, não peguem nada, porque é anátema, é amaldiçoado, tem que ser destinado à destruição. Só que o Acã, ao entrar na terra, colocou os olhos numa capa, colocou os olhos num ciclos de prata, em barra de ouro, e pegou, e escondeu. E aí o povo se retirou, o Deus se retirou do povo, o povo começou a perder as batalhas, começou a chorar diante do Senhor. Josué, que era o líder do povo, com o rosto prostrado em terra, aí o Senhor se revela: tem anátema no meio do povo. Escuta, ó Israel, vocês não prevalecerão contra os seus inimigos, enquanto tiver anátema no meio de ti. Enquanto tiver anátema no meio de ti, não estou com vocês. E aí fizeram lá toda uma busca, tiraram sortes, caiu lá na tribo de Judá, da tribo de Judá caiu lá num clã, do clã caiu numa família, e da família caiu nos homens, dos homens caiu em Acã. E aí Josué disse: filho meu, dá glória a Deus, ou seja, diga a verdade, o que você fez? Aí Acã confessa: eu desejei uma capa babilônica, eu desejei barra de ouro, eu desejei ciclo de prata, e está tudo escondido lá na minha tenda. Aí os homens foram lá correndo, pegaram tudo, trouxeram diante do Senhor. E a palavra de Acã foi: porque você trouxe desgraça ao povo, desgraça virá sobre a tua casa. Que triste. Que triste a história de Acã. Tudo que tinha, destruído em um dia, por causa de uma capa, um ciclo de prata e uma barra de ouro. Então é assim que os outros senhores tratam aqueles que se ajoelham diante deles. Por isso, 2 conselhos para você não cair nessa armadilha. Por mais atraente que seja, primeiro, ore ao Senhor de coração mesmo. Peça assim a Deus: Senhor, tudo que o Senhor tiver para mim, eu quero. Mas eu não quero nada que não esteja no Senhor para mim. Eu só quero aquilo que vier da tua mão. Porque é aquilo que vem das tuas mãos não me afasta de ti. Nem afasta o Senhor de mim. Por isso que disse Jeremias: a minha porção é o Senhor. Não troco nada pelo Senhor. Diz a minha alma: portanto, esperarei nele. O que vem da mão do Senhor é nosso, o que não vem é cobiça. É destruição disfarçada de bênção. Não vale a pena. Você ganha o menor e perde o maior. O segundo conselho é: quando algo atrair os teus olhos, coloque à prova. Não vá pegando. Diga assim, pergunte-se: bom, é bonito, é atrativo, é lindo, mas é lícito. É desejável, eu quero, mas é certo. Aparentemente é bom,
para mim, aos meus olhos, mas é bom para o outro, é bom para o todo, é bom também para os outros. E você pode até sentir uma tristeza no seu coração ao se dizer não para si mesmo. Mas você vai ser como um pássaro que escapou da arapuca. Vai ser como um peixe que não foi fisgado, escampou do anzol. Com certeza, perdeu o que era menor, mas preservou o que era maior. Por isso que Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma, se vier a destruir a sua vida? Então, que Senhor é esse? É o Senhor que nos comprou, mas não para nos escravizar, para nos libertar. Que não suga o nosso sangue, mas que nos doou o seu sangue para nos salvar. Que não nos chama mais servos, porque nos revelou toda a vontade do Pai, nos chama de amigos. E nos ama, não por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas por aquilo que somos, seus filhos e filhas. É o Senhor que nos amou, que nos ama e sempre nos amará. Por isso a minha oração, irmãos, é que diante desse Senhor, desse eterno Senhor, os nossos lábios sempre o louvem, o nosso coração a Ele sempre se apegue, e os nossos joelhos a Ele sempre se dobrem. Porque como diz o Salmo 105, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Que assim seja, e que Deus nos abençoe. Amém, amém.